Bom dia, meu nome é Kathleen Fabrício Rodrigues. Hoje eu vou apresentar o trabalho chamado Rio, Verão e Amor entre Espaço e Cidade na Chanchada de Watson Macedo. Esse trabalho se insere no projeto Rio Fantasia, a capitalidade carioca nos filmes de Watson Macedo, orientado pelo professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto. Para começar, é importante a gente entender o contexto do seu filme. Ele se insere no gênero da chanchada. Então é importante a gente falar como as chanchadas elas ocupam um lugar central na história do cinema brasileiro, especialmente entre as décadas de 1930 e 1950. Elas são Ele é um gênero popular que mesclava comédia leve, números musicais e tramas simples, muitas vezes marcadas por estereótipos e fórmulas repetitivas. Produzidas ao grande público, essas comédias musicais foram importantes não apenas por consolidarem uma linguagem cinematográfica nacional, mas também por servirem de palco para a construção simbólica da cidade do Rio de Janeiro, enquanto metrópole moderna, tropical e desejável. O Rio não era somente cenário, como também personagem ativo dessas narrativas, reafirmando sua capitalidade cultural, política e estética por meio de paisagem urbana, das praias e dos ícones arquitetônicos e naturais. É nesse contexto que se insere o filme Rio, Verão e Amor, de 1966, dirigido por Watson Macedo, que retorna à direção após um período de inatividade. A obra também marca sua estreia no uso da cor, filmado em Steamcolor, e representa uma tentativa de atualização do formato tradicional da chanchada. Trata-se de uma comédia musical ambientada no verão do Rio de Janeiro, cuja narrativa acompanha o romance entre Paulo, interpretado por Milton Rodrigues, um motorista que se passa por milionário, e Gabriela, interpretada por Babette Castillo, filha do empresário Josué, interpretado por Humberto Catalano. Paralelamente, a trama segue Lolita, interpretada por Célia Ribeiro, que, assim como Paulo, também utiliza de um disfarce social, tendo como pano de fundo as praias de Ipanema e Copacabana. O filme destaca-se por seu esforço técnico ao realizar filmagens em loco, algo relativamente inovador em relação às chanchadas anteriores. Apesar do seu visual leve e alegre, o filme carrega uma tensão simbólica entre bossa nova e iê, refletindo as mudanças culturais do Brasil dos anos 60 e o embate entre tradições e novos comportamentos. A produção contou com apoio financeiro da Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica e do Banco do Estado de Guanabara, em um contexto político de controle ideológico sobre a cultura. A Caice, como analisa José Mário Ortiz Ramos no livro Cinema, Estado e Lutas Culturais, anos 50, 60 e 70 de 2000, associava o fomento às produções cinematográficas a diretrizes ideológicas que visavam impedir conteúdos considerados subversivos ou destabilizadores da ordem social. Ainda assim, Rio, Verão e Amor conseguiria transitar entre seus limites através dos seus lapsos de realidade na narrativa, conforme Ferro disse em 1976. O filme projeta uma imagem positiva do país, mas insere críticas sutis às restrições morais e à repressão comportamental, especialmente sobre as mulheres. O principal objetivo, conforme já foi mencionado, foi realizar uma análise crítica dessa longa-metragem como fonte histórica, seguindo os preceitos do historiador Marc Ferro. Para isso, a metodologia adotada se baseou na análise fílmica, com ênfase particular em como a organização do espaço urbano carioca funciona como um elemento narrativo central. Além disso, aprofundo a investigação em uma pesquisa da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, buscando as críticas da época sobre as representações urbanas e musicais da obra, o que permitiu confrontar a recepção do filme como minha análise. Os resultados eles revelam uma nítida oposição simbólica entre os espaços da cidade representados no filme. De um lado, Copacabana é retratada como um espaço
conservador e regrado, menos jovem, menos movimentado e com famílias. Cenário ideal para o pensionato de moças, local de vigilância e repressão dos desejos femininos na narrativa do filme. Essa construção simbólica reitera Copacabana como um bastião da moral tradicional, reforçando a lógica patriarcal e disciplinadora que permeava a sociedade, sobretudo nas instituições destinadas a proteger as mulheres. Ipanema, por contraste, emerge como um território da juventude e da liberdade. Ali estão os corpos à mostra, as moças de biquíni, os encontros amorosos e a música. A praia de Ipanema concentra a efervescência da cultura jovem, a experimentação dos costumes e a leveza tropical. A dicotomia espacial entre Copacabana e Ipanema expressa uma disputa fundamental entre tradição e mudança no Rio de Janeiro dos anos 60, transformando o cenário urbano em um reflexo das tensões culturais do período. Essa tensão é acentuada pela trilha sonora do filme, que dramatiza o embate geracional entre a sofisticação da bossa nova e o frescor do iê, ressaltando os conflitos entre o antigo e o novo, como pode ser visto nesse trecho do filme. Eu concluo, portanto, que Rio, Verão e Amor deve ser compreendido não apenas como um marco final da trajetória de seu diretor, Watson Macedo, mas também como um valioso documento histórico. Ele sintetiza as disputas simbólicas do Rio de Janeiro dos anos 60. Embora o filme projete uma imagem solar e idealizada da cidade, alinhada ao projeto de modernização simbólica do Estado da Guanabara, ele simultaneamente expõe as tensões sociais, culturais e o elitismo que atravessavam a cidade e o país naquele momento. Assim, a minha análise confirma a relevância do cinema como uma fonte rica para a compreensão dos imaginários urbanos e, crucialmente, para a compreensão das contradições inerentes ao projeto da modernidade brasileira. O filme de Watson Macedo nos permite olhar para o passado e entender como a sétima arte pode ser um espelho das complexidades de uma sociedade em transformação. Obrigada.